E aí, gente, tudo bem com vocês? Aqui nesse vídeo eu vou contar um pouco sobre como é que foi o meu primeiro semestre em medicina. Se esse é o primeiro vídeo que você tá vendo aqui no canal, eu me chamo Felipe, eu tenho 23 anos e eu faço medicina na Universidade do Estado do Pará. Eu fui aprovado na UEPA lá no começo do ano passado, inclusive se você tem interesse em saber em relação à nota do Enem, como é que foi o processo, quais universidades você foi aprovado para medicina, tem vídeo sobre tudo isso aqui no canal, é só você dar uma olhada depois. Mas eu entrei pra turma do segundo semestre de 2022, lá da UEPA. E como a universidade ainda estava corrigindo o calendário, ainda da época da pandemia, as minhas aulas só começaram dia 3 de outubro do ano passado. Por isso que o meu primeiro semestre só acabou agora, no comecinho de fevereiro. E aí agora, em 2023, eu vou ter os outros 2 semestres no ano certinho. Então, o segundo semestre de março até agosto, mais ou menos, ou um pouco antes, e o terceiro até dezembro. Vou começar logo pelos materiais que eu utilizei, não foi muita coisa. A primeira coisa que eu acho que foi o que eu mais usei desde o começo, assim, foi o jaleco. Ou avental, dependendo de que parte do Brasil você seja. Desde da semana antes de começarem as aulas, até porque a gente ia ter uma cerimônia do jaleco, eu usei ele desde a primeira semana, porque a gente ia pro laboratório de morfofuncional, a gente ia pra policlínica, a gente foi pra estratégia de saúde da família. Tem o símbolo da universidade, esse daqui é o brasão da UEPA. Outros 2 materiais que eu utilizei nesse primeiro semestre, porque a gente teve exame físico geral na matéria de habilidades profissionais, mais pra frente eu vou explicar melhor, foi um esfigmo, que é o aparelho de aferir pressão, e um esteto. Normal também. O esteto, agora no primeiro semestre, como tinha exame físico geral, então foi pra, aferição de pressão e meio que uma teoria, mas a gente acabou não usando tanto pra isso, mas, na teoria pra auscultar carótida, algumas outras coisinhas assim relacionadas ao exame físico geral. Mas agora no segundo semestre já vai ter semiologia cardíaca, então já vai ser bem mais utilizado. E foi bom pra treinar também, porque eu acho que esse período todo eu passei aferindo pressão de todo mundo. Então, eu acredito que eu fiquei bom dessa habilidade, mas enfim. Aí eu usei também uma fita métrica bem rapidinho, não foram muitas vezes por conta de medida antropométrica, né, circunferência da cintura e tudo mais, mas eu não trouxe ela aqui. E uma coisa que eu não exatamente comprei durante o primeiro semestre, mas que foi muito necessário agora no último módulo, que a gente começou a ver sistemas como um todo, e a gente começou a ver anatomia com peças, a gente chama de peças molhadas, né? Mas os cadáveres, digamos assim, que é luvas. Aí me fez falta, eu ficava emprestando luvas. Emprestando não, pessoas que levavam luvas extras às vezes me davam pra poder manusear ali o cadáver e as peças na aula de anatomia. E teve uma aula, inclusive, que eu não toquei em nada porque eu tava sem. Então, para o segundo semestre, como a gente vai ter a segunda parte de funções biológicas, que mexe nessa parte de anatomia, eu já comprei uma caixa de luvas. Eu comprei essa daqui, que é uma luva azul, porque é a única que eu achei que é extra G. E a minha mão é grande, então nunca ficava bacana uma luva nela, então eu finalmente consegui uma extra G. Outra coisa que a gente usou sempre para estudar foram livros. Eu pessoalmente usei todos os livros que eu precisei nesse semestre em PDF. E a própria UEPA oferece uma biblioteca. Eles têm um acesso a uma biblioteca virtual lá que eles dão para os alunos, que a gente tem acesso a vários livros. E aí eles que pagam isso. Mas também, né, tem grupo de Telegram, enfim, vocês sabem como é que funcionam essas coisas. Então a gente pega um livro ou outro. E eu acho interessante porque fica até uma dica para quem quer adquirir livros. Tem livros que até vale a pena você ter se você quiser. Por exemplo, livro de fisiologia, se você quiser ter um, vale a pena. Anatomia, vale a pena você ter um. Acho que eu não dei farmacologia ainda no primeiro semestre, mas eu acredito que se é útil também, se você quiser. Tem alguns outros. Eu posso falar principalmente de fisiologia e anatomia. O que acontece? É muito complicado você simplesmente comprar um livro no começo da faculdade de algum desses temas, você não sabe qual livro você vai se adaptar melhor. Por exemplo, a UEPA deixa a gente bastante livre para escolher literatura. Tem no nosso manual acadêmico as literaturas recomendadas, e também os professores recomendam que se a gente for pegar alguma literatura que seja diferente do que tá lá nas recomendadas, que a gente mostre para que eles possam opinar se vale a pena ou não, porque tem alguns livros que simplesmente não são bons e que falam besteira. Mas mesmo dentre os que são recomendados, tem várias diferenças. Por exemplo, pensando em fisiologia,
tem o Guyton, tem o Bernie Levy, tem o Silverton. Então, por exemplo, eu gostei bastante de estudar pelo Silverton. Acho que o Silverton é uma mãe, assim. A Silverton, inclusive, né, que é uma mulher, a autora. E a diagramação é meio confusa, mas assim, os assuntos são muito didáticos. As perguntas de revisão que tem no final de cada pedacinho de capítulo são boas. E você consegue, respondendo aquelas perguntas, ter uma boa noção se você consolidou o aprendizado ou não. O Guyton, por exemplo, eu já acho super denso e tudo mais. Ele é muito bom, mas ele é muito denso. Eu não sei se pro primeiro semestre é uma boa. Só que isso é muito pessoal. Então, eu fico imaginando, se eu tivesse comprado um Guyton, por exemplo, um livro físico, eu ia meio que ficar preso nele, sendo que eu gosto mais de estudar pelo Silverton. Então, eu acho melhor, até se você for adquirir um livro, dá uma olhada nos PDFs, estuda algumas semanas por esses livros, vai testando e vê o que você se adapta melhor, aí você decide se você vai comprar aquele ou não. Mas livro de medicina já é muito caro, você já vai gastar no jaleco, no esfigma, no esteto, então é uma coisa que assim super dá pra você ficar durante a faculdade usando os PDFs, se você não tem interesse em comprar. Não tem diferença, assim. Eu sei que tem gente que fala, é livro físico, mas eu não sei, é uma coisa meio pessoal mesmo. Eu sou acostumado a usar PDF desde a época do estudo do vestibular, então pra mim é tranquilo. Em relação às matérias que eu tive, a UEPA usa estudo ativo, né? Então o PBL e outras questões lá de estudo ativo. Então por ter o PBL a gente tem tutoria. Na tutoria a gente tem a abertura, onde a gente vai formular hipóteses sobre um determinado tema daquela semana. E a gente tem o fechamento, onde a gente vai levar os nossos conhecimentos já consolidados para fazer uma discussão em cima do que foi dado como objetivo na nossa abertura de tutoria. Na tutoria é onde a gente mais estuda a questão da fisiologia e boas partes de anatomia e histologia também, mas principalmente fisiologia. E outra matéria que a gente tem na UEPA é o morfofuncional, que aí realmente é um complemento da tutoria. Na verdade, os dois andam juntos. E aí no morfo a gente tem bastante histologia, bastante anatomia. Eu tenho algumas críticas a como o PBL tá implantado na UEPA. Eu acho que tem algumas coisas que dá pra melhorar sim, mas ainda assim no final é um método que eu tenho gostado muito. Eu ainda prefiro estudar no PBL do que eu gostaria de estudar num tradicional, por exemplo. Eu acho que eu aprendi muita coisa e eu consegui consolidar mesmo os aprendizados que eu tive em pouquíssimo tempo. Isso foi uma grande questão de adaptação no primeiro semestre. É muita coisa em pouquíssimo tempo, mas eu sinto que mesmo assim eu consegui consolidar bastante coisa, então eu deixo aí esse agrado ao PBL. Eu vou colocar na conta do PBL o fato de eu ter consolidado o conteúdo, mas eu gostei bastante. Tem coisa pra melhorar, beleza, mas eu gostei. Então, além desses dois, né, tutoria e morfofuncional, onde a gente vê anatomia, fisiologia e histologia, a gente tem a matéria de habilidades profissionais, onde no primeiro semestre na UEPA a gente estudou anamnese e exame físico geral. A anamnese é aquele exame subjetivo, várias perguntas e tudo mais. Quanto mais conhecimento a gente for adquirindo, mais possibilidades de raciocínio clínico a gente vai ter a partir de uma anamnese bem feita. Mas a gente aprende o inicial agora no primeiro semestre e a gente teve exame físico geral também, que era algumas inspeções que você faz, análise de pulsos, gânglios, a parte lá de sinais vitais, então aferição de pressão, peso, IMC, essas coisas. A nossa aula de habilidades profissionais é na policlínica aqui do estado, que ela fica acoplada lá no terreno da UEPA, mas ela uma boa parte pertence ao estado mesmo, porque ela é uma policlínica que funciona atendendo os pacientes e tudo mais, mas o segundo andar da policlínica pertence à UEPA, uma parte desse segundo andar, então é voltada ao ensino. Então tem todas as simulações, os OSCs, que são essas simulações de caso clínico e de atendimento, tem tudo lá na policlínica, e eu sei que nos semestres mais pra frente a gente vai ter oportunidade de fazer atendimento com pacientes de verdade, né? Por enquanto a gente aprende tudo interpares e com os professores e também com bonecos, essas coisas. Isso quer dizer que a gente não lidou com nenhum paciente real? Não. Inclusive isso é a grande coisa, né, desse novo modelo de curso de medicina do PBL e tudo mais, que a gente tem contato com pacientes desde o começo. Só que assim, eu estava no primeiro semestre, então começando a ver as coisas, ninguém em sã consciência vai jogar alunos do primeiro semestre para fazer alguma coisa assim muito absurda em pessoas reais, em pacientes reais. Então, qual foi o nosso contato com pacientes reais? Foi na atenção primária, saúde, ainda num lugar de educação em saúde. Então, temas que a gente ia aprendendo
e com toda uma supervisão, né, de cada um com seu professor orientador, a gente, dentro de uma matéria chamada GIESC, a gente teve acesso a esses pacientes na atenção primária e a gente fez algumas ações de educação em saúde. Como a gente estava tendo essa questão de aferição de pressão, medidas antropométricas na habilidades profissionais, teve um dia no posto de saúde que deixaram a gente fazer uma triagem nos pacientes. Então a gente foi, aferiu a pressão, verificou peso, IMC, altura, pulsos, frequência cardíaca, frequência respiratória. Obviamente, tudo isso sempre supervisionado, e é assim que funciona a formação, é tudo supervisionado, mas a gente conseguiu fazer alguma coisa já com paciente de verdade desde o começo, então isso foi bem legal também. Então, só recapitulando, tutoria morfofuncional, parte de anatomia, fisiologia e histologia, habilidades profissionais, anamnese e exame físico geral, a matéria do GIESC e dos postos de saúde e atenção primária. No GIESC também a gente produz o nosso TCA, que é o trabalho de conclusão anual, que é uma coisa que tem lá na UEPA. É como se a gente fizesse um TCC por ano, na real. Sendo sincero mesmo, porque você pode fazer um trabalho científico, tem alguns trabalhos que são mais fáceis de fazer, se você for fazer, por exemplo, uma revisão de literatura, uma revisão de escopo, mas, por exemplo, o meu grupo fez uma revisão sistemática, estamos fazendo, na verdade, porque é um trabalho anual, então a gente entregou o nosso projeto agora no primeiro semestre, no final, e vai entregar o nosso artigo pronto no final do segundo semestre. A gente está fazendo uma revisão sistemática, não vou falar o tema, não sei se pode falar. Inclusive, se a gente conseguir produzir esse artigo com bastante rigor metodológico e tudo certinho, e realmente chegar a bons resultados, a gente vai poder publicar. Então já entra aí para uma publicação que conta muito no currículo para as residências. E eu acredito que a gente vai conseguir, porque a nossa professora orientadora é demais. Ela é muito boa mesmo. Então, estou esperançoso. E aí, como suporte a essa matéria do GIESC, que tem o posto de saúde, tem o TCA, tem seminários que a gente faz para a gente aprender alguns temas relacionados à atenção primária, ao funcionamento do SUS. A gente tem também a matéria de pesquisa científica, que é o que vai dando base para a gente fazer essas pesquisas que a gente desenvolve durante a faculdade. Então agora em Pesquisa Científica 1, a gente aprendeu sobre busca em base de dados, descritores, vieses, que é a parte mais importante. Vieses é o principal para você tanto julgar artigos científicos quanto fazer os seus próprios. A gente aprendeu coisas de formatação, como referenciar, enfim, essas coisas. A gente vai ter matéria de pesquisa científica até o quarto semestre, só que cada semestre tem um foco diferente. E foi uma matéria bem proveitosa, assim. Tudo que eu aprendi, e foi bastante coisa até que foi ensinada, eu não fazia ideia antes de entrar na faculdade, então foi bem proveitoso. E além da pesquisa científica, a gente tem outra matéria que é de humanidades médicas lá na UEPA. Quase que uma sociologia na medicina, sabe? Então a gente estuda algumas coisas de história relacionada à medicina centrada no paciente, faz alguns debates, é bem interessante. O horário que não era muito bom nesse primeiro semestre, mas a matéria em si é bem interessante. Agora falando um pouco sobre expectativas e adaptação. Eu não tinha expectativas no sentido de, eu acho que vai ser assim, e eu vou encontrar pessoas desse jeito, e eu vou estudar assim, e... sabe? Eu não tinha essas coisas muito específicas. Então eu fui seguindo o fluxo, sabe? Isso foi bom pra mim, porque eu simplesmente aproveitei as coisas à medida que elas foram acontecendo. Então não tive, assim, frustrações. E que bom, né? Eu estou gostando muito de cursar medicina, muito mesmo. Eu acho incrível isso, porque eu já tive a experiência, por exemplo, eu fiz uns semestres de engenharia de bioprocessos lá quando eu saí do ensino médio. E engenharia, né? Então eu peguei ali o ciclo básico da engenharia, era só cálculo, física e tarará. Eu estudava aquilo sem vontade nenhuma, sendo muito sincero pra vocês. Foi um aprendizado, porque eu tava saindo do ensino médio, então eu descobri coisas que eu não gostava e tudo mais. Isso até me levou pra esse caminho de voltar a fazer vestibular pra medicina, que era o que eu realmente queria. E agora eu percebo que, apesar de ter momentos em que eu tô, muito cansado, porque é muita coisa em pouco tempo, reclamar que falta tempo, e às vezes ter que fazer coisas nos horários complicados e tudo mais, é uma carga de estudo muito alta, eu gosto de fazer. É incrível isso, é uma sorte, inclusive, de estar fazendo um negócio que, obviamente, assim... Eu tô fazendo faculdade para me formar médico, medicina é um trabalho como qualquer outro. Então, eu não tenho tanto essa visão super romantizada da medicina, mas eu digo que eu tenho a sorte de, além disso, ser uma coisa que eu goste, que me instiga. E isso é, assim, maravilhoso quando você tem a oportunidade de viver
dessa forma, assim, sabe? Então, além de todas as questões práticas e tudo mais, ainda é uma coisa que eu gosto de estudar, que é instigante pra mim e que eu sinto esse desejo de procurar e aprender mais. Então isso é bem bacana. Como eu quero fazer esse vídeo no final de cada semestre, vou deixar aqui no final as minhas expectativas para o próximo semestre. Eu acho que vou começar o próximo vídeo, o vídeo falando sobre o segundo semestre, revisando essa última parte aqui do vídeo. Então vamos lá. Eu espero estar mais organizado no segundo semestre. Eu aprendi bastante coisa sobre que tipo de estudo funciona pra mim agora no primeiro semestre, então eu espero levar esse aprendizado pro segundo e ser mais organizado no sentido de conseguir fazer o que é preciso em menos tempo, então só no tempo necessário mesmo, não ficar me matando em horários extras porque eu deixei de fazer coisas. Eu espero vivenciar mais prática dentro da medicina. E, inclusive, eu fui aprovado no processo seletivo da Liga de Cardiologia. Vou começar agora, em final de fevereiro, começo de março. E pretendo ficar o ano inteiro, né, na Liga de Cardiologia. E eu acho que também vai me possibilitar mais oportunidades de prática, eu espero. Então, vou ver quando eu fizer o vídeo falando do segundo semestre se foi uma boa experiência na Liga, se não foi. Então eu espero vivenciar mais prática. E eu quero conseguir organizar melhor o meu tempo para que eu consiga fazer todas essas coisas da faculdade, mas ainda dá tempo de fazer as outras coisas da vida, né? Então, principalmente exercício físico e as questões aqui do canal também. Então vamos ver lá em julho, agosto, quando eu fizer o vídeo sobre o segundo semestre, se eu conseguir atender essas expectativas. Mas é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se é um tema que te interessa, se inscreve aqui no canal para acompanhar os próximos. Comenta aqui embaixo o que você quer ver por aqui. Lembrando que eu também falo sobre vestibular, falo sobre Enem, tem vários vídeos sobre isso aí no canal. Se isso te interessa, dá uma olhada nos vídeos anteriores. Muito obrigado por ter assistido até aqui, vejo vocês no próximo vídeo e tchau!